Hoje termino a série sobre acolhimento, série que nós intitulamos Seja Bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, esse é o desejo do nosso coração, porque o nosso sonho é ter uma igreja acolhedora. Significa que para a gente entender o que é uma igreja acolhedora, a gente precisa estudar sobre uma igreja acolhedora, pelo menos os seus princípios. E o que a gente vai fazer hoje é enxergar o que a Bíblia está dizendo, porque a ideia da gente é que se a nossa visão diz que nós temos que ser uma igreja acolhedora para transformar uma cidade, então vamos viver isso de fato e vamos agarrar isso como um princípio para a nossa vida e transformar a nossa igreja numa igreja realmente acolhedora. Queria ler um texto de Atos 2, 41 em diante, Atos 2, de 41 a 47, e você que não trouxe Bíblia, você pode ouvir, mas a minha expectativa e esperança é que você tenha trazido a sua. O texto diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto de Atos 2, ele conta do início da igreja primitiva, como é que a primeira igreja que nós conhecemos, igreja no formato de que nós nos reunimos hoje, foi escrito, e o relato dessa igreja, a sua história, a sua iniciação, o seu desenvolver. Nós conhecemos como a primeira igreja mesmo, porque foi a primeira igreja mesmo, o primeiro povo que começou a se reunir com o título de igreja, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Interessante é que quando a gente lê Atos 2, Atos 1, 2 e 3, ele fala muito do mover do Espírito na criação desta igreja, na formação, na forma e conteúdo desta igreja. Ele trabalha o conceito de que o que precisa e precisava ser feito, o Espírito foi fazendo para que a gente começasse a se reunir. A ideia era de que a igreja precisava se estruturar, porque o povo de Deus ia deixar de ser só Israel, a nação de Israel, e ela teria que expandir além das fronteiras de Jerusalém. Por isso que Paulo vem como o apóstolo dos gentios, ou aquele que seria, ou que faria a expansão da igreja, principalmente na Ásia Menor. Significa que hoje nós temos o conceito da igreja e podemos viver como igreja, porque estes irmãos e irmãs que viveram essa formatação, levaram tão a sério esse negócio que expandiu além de Jerusalém e chegou até nós pela graça de Deus. Quando a gente olha esse texto de Atos 2, a gente percebe que é uma igreja ideal. Você fala assim: caramba, que igreja bacana, eu queria fazer parte dessa igreja. Pois bem, nós podemos fazer parte de uma igreja como essa, mas entendendo que este ambiente de estruturação, nos 3 primeiros capítulos de Atos, mostra bastante a atuação do Espírito Santo de Deus na formação dessa igreja. Mas os capítulos 4, 5 e 6, depois dos 3 primeiros, ele mostra a atuação do diabo e a luta que a igreja enfrentou, e vou ilustrar. Por exemplo, a gente conhece Ananias e Safira, que vendeu um terreno para dar àquela comunidade que ele estava inserido, aquela igreja que ele estava inserido, para que suprissem as necessidades. Só que o que eles fizeram? Eles queriam ser reconhecidos pela quantidade de dinheiro e o desprendimento em relação aos seus bens. Eles vendem o terreno, seguram parte do lucro da venda desse terreno e chega para os apóstolos e dizem: está aqui todo o dinheiro da venda do terreno. Nessa hora,
os apóstolos chegam para ele e dizem: escuta, por que você deixou o diabo tocar no coração de vocês e vocês estão mentindo para nós? Mostra que o diabo começou a fazer parte da destruição ou da perseguição ou das confusões que viviam dentro daquela igreja. O Espírito formatou e o diabo vinha tentando desformatar. Também houve um momento de perseguição, onde a igreja passou a ser perseguida e todo o povo teve que correr de Jerusalém. Foi a maneira como Deus utilizou para a expansão disso além de Jerusalém. Mas também existe um momento de distração. A liderança estava gastando muito tempo fazendo o que não devia. A tarefa primária deles era a oração e o ensino, e eles estavam gastando tempo mediando grupos. E aí o que o John Stott diz é que nos primeiros 3 capítulos de Atos, nós percebemos o Espírito Santo edificando a igreja. E nos 3 próximos capítulos, depois do 3º, 4º, 5º, 6º, mostra o diabo tentando destruir aquilo que o Espírito Santo construiu, não consegue, tanto não consegue que nós estamos aqui hoje. Mas o interessante de ver é que é uma comunidade que prevalece em relação ao diabo. E olhar para essa comunidade e dizer isso aqui é ideal, sim, eles viviam num ambiente ideal como nós vivemos. Mas isso não quer dizer que eles não tinham lutas e nem enfrentavam dificuldades como nós enfrentamos. Por isso nós podemos olhar para esse texto e tirar algumas coisas para nós. Principalmente o conceito de que uma igreja precisa ser grande o bastante para celebrar em adoração. Mas ela precisa ser grande enquanto ela é pequena o bastante para que possa cuidar daquele que está chegando. Uma igreja que seja de fato acolhedora. Grande o bastante para celebrar, mas pequena o bastante para cuidar. E essa vai ser a ideia daquilo que eu quero trabalhar esta noite. Por isso eu queria pensar nas atividades básicas da igreja, esta igreja que Atos aponta ou nos apresenta. A primeira atividade básica da igreja é que ela acredita em Jesus Cristo. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quem cria, cria no quê? O texto, se você for ler depois, você vai perceber que os próprios apóstolos estão defendendo a existência e a pessoa de Jesus Cristo. Porque o que nos une como igreja é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. E eu gosto disso porque nos diferencia de qualquer outro grupo. E da mesma forma como nós não usamos o genérico, nós somos extremamente exclusivos ou específicos. O nosso não é o grande arquiteto do universo, o nosso é Jesus Cristo. O nosso não é um Deus qualquer, o nosso é Jesus Cristo. Nós acreditamos nele, nós buscamos a ele, nós não temos uma escolha num poder superior. O nosso poder superior tem um nome, tem uma identidade, tem uma carteira que ele apresenta. O nosso poder superior se chama Jesus Cristo, porque o que nos une é Jesus Cristo. De forma alguma, o que nos une é a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de sentir, a mesma maneira de vestir, a mesma maneira de falar. Não é isso que nos une. Mesmo porque, Romanos 14:1, nós já vimos que aqueles que são fortes na fé devem suportar os fracos na fé sem discussões controversas. Só há discussão controversa quando não há unanimidade de pensamento, de conceito, de ideias, de valores. Por isso que nós podemos crescer sem necessariamente ter a necessidade de ter os mesmos valores, os pensamentos, e eu penso igual fulano. Não, eu não penso igual nem a Dani que mora comigo. Eu tenho horas que eu estou totalmente contraditório a ela. Eu sou totalmente oposição a ela. Se acontece isso na minha casa, que dirá dentro de uma igreja? Porque o que nos une não é a maneira única de pensar, mas o que nos une é Jesus Cristo. Este é o nosso cerne, o nosso centro, o nosso DNA, o nosso coração, o nosso ar, nosso sangue, o pulmão, o fígado, seja lá o que for. Este é o centro. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Deus encarnado, aquele Deus que desceu dos céus e veio habitar entre nós.
Minha preocupação é que muitas pessoas não entendem isso, não compreendem isso, acham que Jesus Cristo é um profeta, um sujeito que abraçou a causa, alguém que foi se aperfeiçoando, que entrou em recuperação e ficou em abstinência, e por causa disso tem toda a autoridade para falar. Seja lá o que for que você pense, o que a Bíblia diz é que Jesus Cristo é o Deus encarnado, aquele Deus que desceu dos céus e veio habitar entre nós, com duas razões ou dois objetivos, pelo menos muito simples e claro. O primeiro objetivo é porque o salário do pecado é a morte. Significa que eu e você não tínhamos como nos livrar da condenação do pecado, da quebra em relação a Deus, de não estar vinculado a este Deus. Por causa disso, se o salário do pecado é a morte, desce o próprio Deus dos céus, habita entre nós, se faz homem para pagar o preço do pecado, que é a morte. Se você olhar para a história de Jesus Cristo, se você estudar a história de Jesus Cristo, você vai ver que desde o início, ele sabia o que ele tinha vindo fazer, e ele sabia pelo que ele precisava passar. Aquela oração que até se tornou música mais tarde, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, é uma oração de Jesus Cristo dizendo, eu não quero beber do que eu tenho que beber, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Por isso, o que Deus está falando em Jesus Cristo, eu vim para morrer. E eu vim para que vocês possam ter esperança. Eu vim para que através da minha morte vocês tenham vida. E se você não entende isso, eu vou ter o prazer imenso de te explicar um dia. Marca comigo um horário que eu vou explicar o que a Bíblia diz. Agora, a segunda característica é que quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. O problema é que nós nos distanciamos tanto de Deus que acabamos nos esquecendo de como Deus era e como era o seu relacionamento conosco. Porque quando eu convivo com alguém, se eu lembrar, por exemplo, dos meus avós e a importância dele na minha vida, eu tenho. Mas se eu quiser trazer à memória a imagem deles, hoje a imagem está muito apagada, porque faz muito tempo que eles já faleceram. Sumiu. Eu lembro quem são, eu sei o nome deles, eu sei o que eles fizeram, eu sei como eles me tratavam, mas a imagem dele eu não tenho mais na minha mente. Por isso é interessante a gente perceber que o distanciamento do homem de Deus apagou a imagem de Deus do homem. Por isso ele não tinha referencial, ele não sabia para quem olhar. Deus desce dos céus e habita entre nós, e a partir de então nós temos um referencial. Nós podemos olhar para Jesus Cristo, nós sabemos como ele é, como ele pensa, como ele age, como ele tratou. Porque uma das coisas que nós entendemos é que a criação ela revela a Deus, mas Jesus Cristo revela a parte de Deus que tem a ver com o nosso relacionamento. Vou ilustrar. Na criação você pode ver o poder de Deus. Na criação você pode ver a criatividade de Deus. Na criação você pode enxergar o propósito de Deus, porque a criação revela a Deus. Mas você não consegue ver como Deus se relaciona com a gente na criação. Em Jesus Cristo, o Deus encarnado, você vê. Você sabe como Ele perdoa, você sabe como Ele ama, você sabe como Ele é misericordioso, você sabe como Ele promove a paz. Em Jesus Cristo nós podemos enxergar essas características que são importantes para mim, para você, para que eu adote na minha vida como modelo. Se Deus é assim, e eu fui criado à imagem de Deus, eu tenho que ser assim. O mais parecido possível com Jesus Cristo. Por isso eu olho para a Bíblia, e a Bíblia me apresenta Jesus Cristo, e eu vejo que em Jesus Cristo eu fui salvo, e em Jesus Cristo eu tenho um modelo. Ele é quem me une a você, porque você foi salvo não por você mesmo, mas por Jesus Cristo. E o modelo da gente é o mesmo, o que nos une é Jesus Cristo. Segunda atividade básica da igreja é que ela batizava as pessoas. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nós apresentamos Jesus Cristo. E aqueles que aceitam a Cristo passam por um
um processo que é o batismo. Aí você vai dizer, o que é batismo? É iniciação na igreja? Não. Nós não temos preocupação com ritos, e que estes ritos sejam cumpridos, porque se você não fizer, ou não participar de um memorial, de um cerimonial como este, você não será salvo por Jesus Cristo. Em nenhum momento a Bíblia diz que o batismo é que salva, como a ceia que nós participamos às 18h é o que salva. O que a Bíblia nos ensina a respeito do batismo, é que o batismo é um testemunho público, é quando eu chego para as pessoas, a comunidade a qual eu quero fazer parte, e eu comunico dizendo, eu entendi que Jesus Cristo desceu dos céus e veio à terra e pagou o preço do meu pecado. Eu entendi isso. Eu entendi que Jesus Cristo é o meu modelo, é quem eu quero seguir. Não é o pastor da igreja, nem o líder do meu pequeno grupo, nem o líder da banda tal, nem o pastor de jovens. É Jesus Cristo meu modelo. É Ele que eu quero, com quem eu quero ser parecido, com quem eu quero me tornar. E eu estou comunicando a vocês que isso de fato aconteceu, porque o batismo, a palavra batismo significa imersão, e como batista que nós somos, nós vamos defender que teologicamente batismo tem que ser por imersão mesmo. Você tem que entrar dentro d'água e você tem que sair de dentro d'água. Por quê? Porque Romanos explica que quando a gente entra dentro d'água, o simbolismo de que eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou morrendo para este mundo, na verdade eu estava morto, então pode me enterrar. Quando eu saio de dentro d'água, o que eu saio é, eu tenho vida em Jesus Cristo, Ele me dá vida. Apesar de estar morto, eu tenho vida. Ele foi o único que morreu e ressuscitou, venceu a morte. Por isso Ele pode e me dá todo o direito de que quando eu morro e estando morto, eu posso olhar para Ele e ter vida. Então eu comunico a minha fé, eu exemplifico, eu testifico a minha fé. Por isso que nós não batizamos criança, porque é difícil uma criança testificar isso, acreditar nisso. Por isso que nós batizamos por imersão, porque o simbolismo, a ideia do texto é esta mesmo. E por isso que isso não salva, porque o que salva é a fé em Jesus Cristo, mas isso é importante para a comunicação, ou para aquilo que você vai falar a respeito de Jesus Cristo, o quanto você crê, para as pessoas da comunidade que você está sendo, ou está se propondo inserir. Então, o batismo nada mais é do que esse testemunho público. A partir do domingo que vem, nós começamos uma classe como essa. Uma igreja, ela tem como atividade básica o acreditar em Jesus Cristo, mas o batizar as pessoas. A terceira característica também é que ela adiciona aos pequenos grupos. Eles partiam o pão em suas casas, e o partir do pão dá a ideia, o conceito também de ceia, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Pode ser a ceia? Até pode ser. Mas além da ceia, eles também participavam de refeições em casa, e com a alegria e sinceridade de coração. Uma das coisas que eu acho bacana nessa ideia, é que eu abrir a minha casa, significa que eu vou abrir a intimidade mais intensa que eu tenho. Você trazer para dentro de casa é mostrar quem você é. Você vai mostrar o tipo de decoração que tem lá dentro, se você gostou ou não da minha decoração, se eu tenho móveis simples, se a minha casa é clean, se é estilo barroco, se seja lá o que for, ou não tem estilo nenhum, é aquilo que eu fui ganhando de todo mundo e juntei a salada mista lá de casa. Mas eu vou trazendo você para dentro de casa para você conhecer a minha casa. Dentro da minha casa você percebe como eu sou. Você vai ver como eu falo, como eu trato a minha esposa, como eu cuido dos meus filhos, como eu trato o meu cachorro. Você vai ver que se eu falo palavrão ou não, se eu sou malicioso ou não, você vai enxergar a minha vida, porque é em casa que eu revelo quem eu sou. E o texto diz que nós agregamos pequenos grupos às casas. Promove-se uma intimidade maior, e eu vou trabalhar sobre mais a respeito disso mais à frente,
Mas eu queria que nós entendêssemos que o conceito de pequeno grupo é um conceito que está na criação da igreja. E a gente respeita isso. A quarta característica era uma igreja que investe no ensino. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que conviveram com Jesus, aprenderam de Jesus, entenderam quem era Jesus e escreveram as doutrinas fundamentadas em Jesus. E eles se dedicavam a tudo aquilo que eles estavam aprendendo dos apóstolos. Havia uma dedicação, e uma das coisas que você tem que entender é que você não consegue crescer na fé se você não se dedicar a aprender a respeito da fé. Você não consegue. Aí você fala, mas eu já venho de domingo. Se você me escuta, e eu sou claro em dizer isso, eu falo para um público grande, para uma multidão que está chegando. Tem aquele que tem 70 anos de igreja, como é o caso do Zé Sérgio. Como aquele que tem 1 ano de igreja, que está chegando agora, que não tem fundamento, que não sabe. Falar para o Zé é algo que eu tenho que trazer um monte de conteúdo, porque ele já tem um monte de experiência. Falar para aquele que está chegando agora, com 1 ano de igreja, a linguagem é outra. Por isso o domingo não alimenta quem tem 30 anos de igreja. O domingo alimenta quem está chegando. Ele vai entender, e a minha praia, aonde eu falo melhor, daqui é para este grande grupo. Porque de uma certa forma, o que eu estou fazendo é chegando para a igreja e dizendo, é para lá que nós vamos. É nessa direção, então vamos junto. Você que está chegando quer ir? Você que está há 70 anos dentro dessa igreja quer ir também? Porque é para lá que nós vamos. Agora, os fundamentos da fé, o estudar com mais profundidade, o conhecer melhor a igreja não, o ensino dos apóstolos, aquilo que a Bíblia realmente trabalha, você vai aprender de segunda-feira à noite com a Flan, e aí você vem mesmo para uma faculdade dentro da nossa igreja, trazendo um conteúdo absurdo, ou domingo de manhã no Crescer, aonde você tem um cara como Luiz Riscado, ou Israel Mazakorati, de segunda-feira tem o Israel também, ou na Semana Teológica, quando promovemos, que a gente traz gente específica, com conteúdo mais profundo, e aí você cresce. Num ambiente onde você pode parar e fazer pergunta. Eu não entendi como é isso aí. Aí você cresce. Mas o investir no ensino é algo que a igreja tem que fazer, mas a igreja tem que corresponder a isso. Nós temos feito isso, na expectativa também de que a igreja corresponda a isso. Todo líder de grupo pequeno deveria participar tanto da Flan como do Crescer na nossa igreja. Se o cara quer ensinar, ele tem que estar se alimentando cada vez mais disso, estudando, lendo, aprendendo. Por isso, investir no ensino é algo fundamental. A quinta característica é que ela promove relacionamentos. Eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O objetivo de uma igreja sempre será pessoas, sempre será pessoas. O prédio é algo que um dia a gente vai embora, fica. Se a gente comprou o prédio, se a gente alugou o prédio, quem vier atrás da gente vai ficar com o prédio. Mas a gente não leva para onde nós vamos o prédio. Nós não levamos para onde nós vamos essas cadeiras. Nós não levamos nada disso. Um dia, quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, tudo isso aqui vai ficar. O que é que nós levamos? Pessoas. Olha para o lado. Isso aí vai passar a eternidade com você. Queria poder dar uma notícia melhor. Mas isso aí vai passar a eternidade com você. Se isto é o que nós cremos, e o nosso modelo é Jesus Cristo, o que nós fazemos é investir em pessoas para que se tornem mais parecidas com Jesus Cristo através de relacionamentos.
Porque nós acreditamos numa comunidade, num grupo, nessa grande família, no que nós chamamos de igreja. Igreja são pessoas. Tem uma estrutura, tem uma organização, tem um esquema todo, mas a igreja são pessoas. É você. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz: você é minha igreja. Desculpa, gente, mas essa é a sua igreja. E nós investimos muito em relacionamento. E o problema da gente é que a gente percebe algumas coisas. Tem algo que eu tenho ensinado faz tempo, dizendo: todo relacionamento gera intimidade. E toda intimidade gera conflito. Todo relacionamento gera intimidade. E toda intimidade gera conflito. A maturidade não é a pessoa trocar de relacionamento. Isso é imaturidade. Não estou me dando mais bem com a minha esposa, então eu vou trocar de esposa. Isso é imaturidade, porque você vai trocar de esposa, vai arrumar uma outra que você vai ter um relacionamento que vai gerar intimidade, que vai gerar conflito. A maturidade é você olhar: não estou me dando bem com a minha esposa, mas eu sei que isso aqui é um relacionamento que gerou intimidade, que gerou conflito. O que eu preciso ser ou fazer é ser maduro o suficiente para aprender a administrar o conflito. Por isso que relacionamento é algo que a gente valoriza. E uma das coisas que eu mais faço dentro da igreja é promover relacionamentos quebrados para a restauração, porque aqui é igreja. E é inadmissível uma igreja com pessoas que não se falam, não se bicam. Meu santo não bate com aquele. Escuta, meu teu santo é Jesus Cristo. O santo dela também é Jesus Cristo. Ou vocês se dão bem, ou o santo de vocês vai bater em vocês. Não é um santo que não bate. Aprende a crescer. E a igreja promove isso. Ela está aí para isso. A sexta coisa, característica, é que ela supre as necessidades. Vendendo suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E eu quero reforçar a ideia central: é conforme a sua necessidade. E você que está dentro da igreja tem que entender que nós temos a obrigação, sim, de suprir a necessidade daquele que está do nosso lado. E é brilhante quando você lê o livro de Deuteronômio, e eu te desafio a ler este livro, e você vai ver que as leis que Deus estabeleceu para o povo de Israel era: não pode haver uma pessoa passando necessidade dentro deste meu povo. A viúva, que é verdadeiramente viúva, que não tem uma família que lhe acolheu depois da morte do seu marido, essa daí vocês vão ter que cuidar. Os órfãos, os verdadeiros órfãos, que não têm família nenhuma para cuidar deles, estes vocês vão ter que cuidar. E vocês vão ter que perdoar dívidas, vocês vão ter que injetar dinheiro, mas não pode haver no meio do meu povo alguém passando necessidade. Este era o conceito primário das leis de Deus. Eu estou estabelecendo um povo que fala ou que vive de acordo comigo, e tem o mesmo padrão, aonde ninguém passa necessidade, todo mundo cuida de todo mundo. No Novo Testamento, a gente aprende na oração do Pai Nosso que o pão é nosso. O pão que eu tenho, ele é nosso, e serve para todos, e não é só o meu pão. A questão é que nós somos chamados para suprir as necessidades. Se a pessoa não tem aonde dormir, se a pessoa não tem o que comer, se a pessoa não tem com que vestir, isto é necessidade, e a minha obrigação é suprir tudo isso, porque falta disso ela não passa. Agora, ela chega em casa, a energia está lá, a água está lá, a casa está lá, a comida está lá e a roupa está lá. Isso é suprir as necessidades. Pagar prestação de carro atrasado não é necessidade. Devolve o carro. Pagar mensalidade de escola não é necessidade. Pode colocar meus filhos numa escola pública. E aí, por aí a gente vai. Porque tem muita gente que confunde, achando que a igreja tem que bancar o padrão de vida que ele tinha. Não. Nós estamos suprindo
a necessidade. E para isso nós vivemos, corremos atrás, vamos fazer qualquer coisa. Aí como igreja a gente tem se movimentado muito para suprir necessidade do povo. Mas as necessidades. Interessante que quando eu penso em necessidade, a gente pensa só nos bens materiais. Como igreja, nós queremos suprir toda e qualquer tipo de necessidade. Você tem uma necessidade emocional? A gente quer suprir essa necessidade. Você tem uma necessidade espiritual? A gente quer suprir essa necessidade. Tem famílias que estão destruídas e não estão destruídas pela falta de bens, mas estão destruídas pela falta de pessoas que chegam lá e investem nessa família. Isso nós vamos fazer. A gente traz gente conselheira, terapeuta, seja o que for, e a gente coloca dentro dessa família para que haja restauração. Você tem dificuldade, por exemplo, com algum tipo de compulsão, de vício, de falha de caráter, tem toda quarta-feira celebrando a recuperação, que eu creio e acredito plenamente que todos deveriam participar, pelo menos uma vez completar o ciclo, para saber como lidar com a sua falha de caráter. Isso é suprir a necessidade, porque não há necessidade maior do que a razão de existência. Eu sei por que eu existo, sei para que eu existo, e se o meu modelo é Jesus Cristo, eu posso imitá-lo. Esta é, para mim, a principal necessidade, e a gente tem suprido isso. A sétima característica, ou atividade básica da igreja, é que ela ora junto. E a comunhão, ao partir do pão e as orações. A comunhão é o relacionamento, a amizade espiritual. O promover relacionamentos, mas são relacionamentos que trazem uma amizade espiritual. Uma ligação não de química, de pele, mas de coração, de espírito, de mente. O partir do pão, aqui é a ceia mesmo. E as orações. E aí você também tem que colocar na sua cabeça a seguinte coisa. Você não cresce se você não estudar a palavra de Deus. Não cresce. Não cresce. Agora você não cresce se você não for um sujeito de oração. Uma igreja não cresce de forma sadia se não for uma igreja de oração. Um grupo pequeno não cresce como um grupo pequeno sadio se não for um grupo pequeno de oração. Da mesma forma como um indivíduo não cresce como um indivíduo sadio se não for um indivíduo de oração. A oração tem que fazer parte. Por quê? Porque tudo aquilo que eu aprendo no conhecimento da Bíblia, eu pratico na minha oração. A oração, na verdade, é a prática daquilo que eu entendo, do que eu conheço, do que eu estudei, do que eu aprendi. Puxa vida, Deus é assim, se Deus é assim, eu me relaciono com Ele dessa forma. Eu entendi como Ele é, porque eu entendi como Ele é, eu posso agir dessa maneira, eu posso ser assim. A oração, ela testemunha o que eu sou, ela mostra como eu creio. Ela de fato evidencia a minha fé. Essa semana alguém chegou para mim e disse, nós batistas, ou nós pastores, eu estava num grupo de pastores, ele disse, nós lutamos assim, ferrenhamente contra a teologia da prosperidade. E é fato. Essa teologia que você vai chegar para Jesus e você não vai ter problemas, você não vai ter lutas, que o seu dinheiro vai triplicar. Se você tem dívidas, elas acabarão. Se o seu carro é velho, você vai ter um carro novo. Se você está doente, você vai ter uma saúde boa. E assim por diante. Essa teologia eu não acredito. O que eu acredito é que eu tenho Jesus Cristo do meu lado, independente da situação que eu frequento ou eu enfrento. Mas eu defendo eu luto contra essa teologia, porque para mim ela não deixa de ser humanista. Ela coloca o homem em primeiro lugar, onde o homem tem que ter tudo e quem favorece o homem é Deus. Que na verdade o homem não precisa ter tudo, ele só precisa ter Jesus Cristo, o resto é resto. Mas as nossas orações são orações pela prosperidade. Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor eu quero, transforma. Eu tenho um emprego, mas não quero mais esse emprego. Eu tenho um salário, mas não quero esse salário. Eu não tenho salário, mas eu quero salário. Na verdade, o que eu tenho entendido é que se nós orássemos mais, nós teríamos menos gente dependentes de ansiolíticos.
Porque a oração, ela tem que ter como resultado o término da ansiedade. Porque eu pego o meu problema e eu coloco para Deus. E porque eu acredito e confio em Deus, eu não carrego mais o problema. Como é que Paulo em Filipenses ensina a lutar contra a ansiedade? Ele diz, tome 35 gotas de Rivotril, um diazepam. Paulo diz, apresenteis a vossa ansiedade ao Senhor com todo tipo de súplica, oração e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Não precisa tomar nada, só precisa orar, agradecer e interceder. Orar é algo que a gente tem que fazer. Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, a gente tem um grupo de oração. Não vem quase ninguém. Aí vai, mas 7 horas da manhã eu estou indo trabalhar, estou indo para a escola, não dá para ouvir. Às 8 horas da noite a gente tem um grupo de oração. Não vem quase ninguém. Como é que a gente quer ser uma igreja que cresce se a gente não ora? Os grupos pequenos começa com uma oração. Senhor, abençoe esse tempo que a gente vai ter agora em nome de Jesus, amém. Parte para as discussões, para a comida, para uma série de outras coisas. E a oração é assim. Alguém tem algum pedido? Eu tenho. Anota-se o pedido, despacha-se por e-mail e faz uma oração generalizada. Mas nunca é um grupo que chega e diz, quem é que de fato está precisando de uma oração hoje? Senhor, nos direciona a orar por alguém aqui dentro ou lá fora. Mas queremos orar. As igrejas na Coreia, e a Coreia está passando por um avivamento tão grande, que está se tornando uma potência mundial, onde até o ensino está sendo influenciado pela igreja. Só que as igrejas da Coreia, tem igrejas que têm 400 mil pessoas como membros, 400 mil membros. Eles têm culto de oração 24 horas por dia. Tem torres de oração na igreja, aonde o povo entra lá para orar e oram 24 horas por dia. E eu vou te falar uma coisa, no que eu acredito plenamente, se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, a igreja é, e o Brasil está do jeito que está, ele está dessa forma porque é uma igreja que não ora pelo seu país, não intercede por um avivamento, não pede para Deus mudar essa história. É uma igreja totalmente omissa, apática, é uma igreja voltada para si mesmo. Não é uma igreja que chega intercedendo, dizendo, Senhor, a situação está horrível. Você lembra quando é que Deus ouviu, viu e desceu para salvar o povo de Israel que estava escravo no Egito? Ele disse, eu ouvi o clamor, eu vi a luta, então eu resolvi descer. Mas começou por ouvir. Deus ouviu. Deus ouviu. Como é que nós levantamos o nosso dia? O despertador no último minuto, que dê para a gente chegar 1 minuto depois. Você vai lembrar de orar à noite, antes de dormir. Você deitou e falou, Deus, obrigado pelo dia, mas estou tão cansado, amanhã a gente conversa. Prof. E aí começa a orar em línguas. E ninguém interpreta. Nem o próprio Deus. Caramba! Uma outra atividade básica era que ela se reunia para adoração. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Havia um grande encontro, e eu vou falar isso um pouco mais daqui a pouco, mas havia um grande encontro, como também havia pequenos encontros dentro de casas. Significa que havia 2 movimentos, o grande e o pequeno. E última característica, ou atividade básica, ela cresce numericamente. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja é um organismo, que eu disse, a igreja são pessoas. E um organismo
cresce naturalmente. Cresce. Você pega uma criança que não está desenvolvendo, você logo vai para o médico e vão querer dar hormônio, fazer teste para checar por que não cresce, porque não é natural uma criança não crescer. Da mesma forma, não é natural uma igreja não crescer numericamente. E aqui eu não quero discutir no formato, é uma igreja gigante ou são várias igrejas. O fato é que a igreja precisa aumentar o seu número. Porque é um organismo. E como esse organismo existe, vive, ele cresce naturalmente. Na verdade, o que a Bíblia diz é o seguinte: que nós somos tão impactados pela mensagem de que Jesus Cristo é o Deus que nos salvou e é o nosso modelo. Isso para nós é um tesouro tão intenso, tão grande, tão imenso, que eu faço qualquer negócio para que as outras pessoas conheçam esse Jesus a quem eu sirvo. É como a própria Bíblia ensina a respeito do reino de Deus, que é como se um sujeito estivesse num terreno qualquer, e ali ele acha um tesouro, ele esconde esse tesouro novamente, volta para casa, vende tudo que tem, somente para comprar aquele terreno por causa do tesouro. É algo tão valioso para ele, tão querido, tão importante, que ele faz qualquer negócio por aquilo. Eu lembro sempre o exemplo que a Dani dá, que um dia ela recebeu uma ligação da gerente dela, e a gerente dizia: olha, se você fizer tal coisa na sua conta, você ganha R$100. Ela falou: tá de brincadeira, o banco quer me dar um presente? Quero. Se você fizer qualquer coisa, nós te damos R$100. Aí a Dani: vocês estão falando sério? Nós estamos falando sério. Ela fez e o banco deu R$100. O que ela fez? Ligou para todo mundo, dizendo: faça isso que você ganha R$100. Quando a gente ganha algo tão importante assim, quer queira, quer não, a gente sai compartilhando. Um grupo pequeno, como um grupo grande como esse, ele tem a obrigação, ou ele é promovido, não é que ele tem a obrigação, é promovido para que a gente traga outras pessoas, para que os outros venham ver esse Jesus que a gente tanto fala, esse Jesus que a gente tanto acredita. A ceia que nós fizemos hoje às 18h, ela nada mais é do que anunciar a Jesus Cristo, até que Ele volte. Por isso eu e você precisamos, vai ter um chá de mulheres na semana que vem. Ontem eu estava na festa da uva, no caixa da Paedia, 2 pessoas vieram conversar com a Dani dizendo: eu conheço vocês, eu já fui na igreja de vocês, no chá de mulheres tal, no encontro tal, mas nós tivemos lá por promoção de eventos como esse. Você, mulher, tinha a obrigação de trazer sua amiga nessa semana, de convidar uma vizinha, uma colega de trabalho, seja lá quem for, para simplesmente ela poder ouvir e ver a respeito do Deus que veio até nós e que transformou a nossa vida e que hoje é o nosso modelo. Porque a igreja cresce numericamente, porque a igreja fala e vive a respeito de Jesus. Gosto muito de um pastor, de uma afirmação de um pastor chamado Charles Swindoll, que diz: que cena! Aqui na Jerusalém antiga havia um grupo de crentes cuja adoração era espontânea, o ensino era substancial, a comunhão era genuína e cujas expressões de fé eram apaixonadas. Não me admira que tantas pessoas novas foram atraídas. Não é nenhuma surpresa para mim que o Senhor acrescentava ao seu número dia após dia. De uma forma resumida, o que o Charles Swindoll diz, ele diz o seguinte: que a adoração, a instrução, a comunhão, a amizade e a fé em Cristo Jesus são os pilares das atividades básicas de uma igreja. Aquilo que nós sentimos a respeito de Deus, que nós cremos a respeito de Deus, e nós verbalizamos, agimos, vivemos de acordo, essa nossa adoração é o pilar. A instrução, o ensino, o conhecer, o ter base, o alicerce, o saber defender a própria fé, o manejar bem a palavra da verdade, porque a Bíblia ensina que Paulo trabalhou com Timóteo dizendo o seguinte:
procura te apresentar como um obreiro de que nada se vergonha e que maneja bem a palavra de Deus. Manejar bem a palavra de Deus é saber abrir a Bíblia e mostrar, ó, aqui, ó, em Gênesis capítulo tal, verso tal, diz isso, e é por isso que eu creio. Olha aqui, ó, em Timóteo, o segundo livro de Timóteo, no capítulo tal, no verso tal, diz isso, e é por isso que eu creio. Ele maneja bem, o ensino é fundamental. A comunhão, os relacionamentos, o vínculo de amizade. Eu tenho parceiros espirituais, pessoas que me carregam e que eu carrego. A amizade mesmo. Isso é fundamental, bem como a minha fé em Cristo Jesus. E essa é a nossa essência. Eu acredito em Cristo Jesus. Eu sei quem Ele é e o que Ele fez. Eu vivo por Ele. Ele é o meu grande tesouro, que me fez vender tudo o que eu tinha de valor, para adquirir este aqui, simplesmente para viver perto deste tesouro. Agora, quero dar continuidade pensando na definição de cada encontro. Olha que texto interessante de Paulo, em Atos 20, 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Publicamente e de casa em casa. 2 encontros Paulo disse que promovia. Um encontro público e um encontro mais privado, menor, particular, de casa em casa. Eu ia numa casa, depois eu ia numa outra casa, depois eu ia numa casa, e num grupo menor, num pequeno grupo, eu ali ensinava e apresentava tudo o que fosse proveitoso para a fé em Cristo Jesus. Interessante que quando a gente lê o resumo da lei, Jesus responde, resumindo a lei, os 10 mandamentos, dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Se nós pudéssemos pegar Atos 20, 20, que Paulo diz que ensinava publicamente de casa em casa, no encontro grande e no encontro pequeno, e olhar para este texto, quando Jesus ensina, dizendo: eu quero resumir a lei, falando que vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas, e vocês têm que amar o próximo como a si mesmo, eu olharia para esses 2 grupos e diria o seguinte: nesses 2 encontros que a Bíblia nos define ou nos propõe, o grande grupo, ele trabalha muito o primeiro conceito ou o primeiro resumo dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. E ali a adoração, a instrução, a comunhão, a fé em Cristo Jesus, ela é de forma aplicada a todos. Aonde todos sabem aonde temos que ir, é para lá que nós vamos. É nessa direção que como família nós temos que seguir. Neste grande grupo, nós podemos adorar a Deus de forma única. E o Salmo 150 nos ensina a respeito da adoração, dizendo que tem que ter adufes e danças, com tamborins, com todo ser que respira, louve ao Senhor. E ele vem trazendo, dizendo: você pode tocar com guitarra, baixo, bandolim, bateria, violão, percussão, teclado, o que você quiser tocar, você pode tocar. Você pode cantar com todos os tipos de vozes. Você pode estar o Thales, que é um adolescente cheio de pique, que vai cantar, pular e uma série de outras coisas. E você pode cantar com o Wagner, que tem uma voz de arrebatar multidões. Ele diz: não importa. Todo ser que respira tem que louvar ao Senhor. E vocês vão se reunir em comunidade para adoração, para mostrar para Deus quem você é. Tem a ver na nossa relação com este Deus. Dizendo: Deus, nós estamos aqui em comunidade, pedindo para o Senhor nos dirigir, nos direcionar. Nós estamos aqui adorando. E o interessante é que tanto em Atos e por toda a Escritura, o movimento de Deus para com o povo sempre foi um movimento na grande comunidade e nos pequenos grupos. Deus chegava e dizia o seguinte: quando vocês se reunirem, vocês vão reunir e a gente vai reler a lei. E vinha o sumo sacerdote e relia a lei
publicamente. E o povo tinha os levitas que promoviam a adoração. O livro de Salmos era um cantor cristão, um hinário, para que eles cantassem juntos na comunidade. Mas você vê alguns momentos onde o grande grupo está casado, relacionado a pequenos grupos. Vocês vão celebrar a Páscoa. Cada família em casa vai participar. Se a família é pequena, chama a outra. E vocês vão ficar num grupo menor, celebrando a Páscoa. No Novo Testamento, você vê o povo se reunindo no pátio do templo, mas o povo se reunindo de casa em casa. E quando eles se reuniam no pátio, o que eles faziam? Eles adoravam ao Senhor e eram instruídos. Uma vez Dona Maria do Carmo me ensinou uma coisa que eu gosto bastante. Toda missa católica, quando termina, o padre termina dizendo: Ide, missa est. Ide, a missão é esta. Para mim isso fez tanto significado, porque a ideia é o seguinte: quando a gente se reúne, a gente ouve o que Deus tem para nós, então nós estamos prontos a sair da onde nós estamos, desse grande agrupamento, e cumprir a missão de Deus para nós lá fora. Vai, a missão está completa, a missão é esta. Vão. Um grande encontro como esse nos capacita em adoração, na direção do que Deus tem para o grande grupo. Mas o pequeno grupo trabalha muito esse segundo momento. O amar o próximo como a si mesmo. Porque num grupo grande como esse, você tem a capacidade de entrar e sair sem ser percebido. Muita gente chega para mim e diz: olha, a igreja quer ser acolhedora, eu entro e saio e ninguém nem pergunta o meu nome. Espera lá. Você tem se feito presente? Porque a gente não sabe quem é visita. Eu olho daqui, algumas caras são conhecidas, outras eu não sei se é a primeira vez. Tem gente que vem conversar comigo, eu digo: é a primeira vez? Ele diz: não, já faz 1 ano. Puxa vida, aqui 1 ano primeiro, passou rápido, né? É ligeiro. Mas eu não conheço todo mundo. E na verdade, chegar nessa igreja na expectativa de que o pastor é quem vai lhe visitar, é quem vai lhe atender, é quem vai cuidar de você, é loucura. Ultimamente eu não tenho conseguido cuidar nem de mim mesmo, que dirá de tu restante. Mas o que a gente trabalha é o conceito de pequeno grupo. Ali você vai ser cuidado. Ali você vai ser pastoreado. Ali não vão esquecer o seu aniversário. Ali, se você for internado, vão te dar o suporte. Vão visitar e vão orar por você. Ali as coisas acontecem. Aqui você pode entrar e sair sem ser reconhecido, porque você quer. A gente faz o acontece dizendo o seguinte: término da reunião, preencha essa ficha, vá lá, se apresente ao Juan. O Juan vai entrar em contato com você e o Juan entra em contato mesmo com a pessoa. O que eu digo é: você só entra e sai sem ser conhecido se você quiser. Tem que fazer um pouco de esforço. Ao término das reuniões eu digo: dá um abraço. Aí tem gente que odeia, mas é para acolher quem está chegando. Está entrando e saindo porque quer sozinho. Se esforça um pouco mais. A gente tem se esforçado. Mas o texto mostra que o amar o próximo, num contexto grande, é mais difícil. No grupo pequeno, você vai poder servir. Aqui na igreja, nem todo mundo consegue servir, mesmo porque não tem no encontro como esse serviço para todo mundo. Talvez você venha aí a cada não sei quanto tempo, periodicamente, você é um flanelinha, você toca aqui, você cuida das crianças, você trabalha na Lighthouse, seja lá, mas você está aí servindo de vez em quando. Não consegue servir
No grupo pequeno, você serve quase que diariamente, porque você abre a sua casa, você traz o lanche, você traz uma mensagem, você dirige a oração, mas você também está preocupado com aquele irmão que está desempregado, com aquele que está passando por uma luta, e ali você cuida dele. No pequeno grupo, você serve. Pequeno grupo é um lugar que desenvolve liderança dentro da igreja. A principal célula de desenvolvimento de liderança para a igreja no pequeno grupo. Porque o cara aprende a abrir a casa, o cara aprende a servir lanche, o cara aprende a orar pelas pessoas. Tem muita gente que não sabe orar. Comigo no pequeno grupo não tem dessa. Ora aí. E se o teu pequeno grupo tem pessoas que não sabem orar, chega para ele, irmão, por favor, ora. E fica em silêncio, deixa o sujeito orar. E ensina o cara. E daqui a pouco ele está liderando reunião de oração. Porque no pequeno grupo a gente tem essa capacidade. O pequeno grupo ele desenvolve o caráter. Sabe por quê? Porque no pequeno grupo eu mostro quem eu sou. Dando a oportunidade de ser exortado ou confessar o meu pecado pedindo ajuda. No pequeno grupo eu tiro a máscara. Eu posso chegar junto e dizer, escuta, eu estou precisando de ajuda porque eu tenho cometido isso, eu tenho feito aquilo e assim por diante. No pequeno grupo. Eu posso ser confrontado, alguém chegar para mim e dizer, cara, eu tenho visto você fazer isso, eu não acho que isso é o certo. Ainda hoje uma pessoa chegou para mim e disse, o meu grupo está um mover de Deus impressionante. A gente termina o grupo rasgando o coração, explicando o que está dentro da gente. Todo mundo chorando. Está uma coisa de louco. Eu falei, não, está uma coisa de crente. Louco não. No pequeno grupo eu tenho a supervisão da minha vida. Eu posso supervisionar a vida do outro. Como eu tenho encorajamento e posso ser encorajado. E encorajar o próximo. No pequeno grupo eu posso adorar, não só porque tem músicas, alguns grupos têm, mas principalmente porque eu adoro vendo o que Deus está fazendo na vida dos outros. No pequeno grupo eu posso proclamar, e aqui vai uma ideia. Pequeno grupo não é para ficar fechado em si mesmo, tem que multiplicar. Porque eu ganhei um tesouro e eu quero compartilhar esse tesouro. E não há espaço melhor para eu compartilhar esse tesouro do que na sala da minha casa. Vem cá, senta aqui. O primeiro lugar que Jesus Cristo mudou foi essa casa, foi esse ambiente, fui eu. E eu quero que você conheça isso no íntimo da minha vida, que é na minha própria casa. Por isso eu chamo os meus vizinhos, colega de emprego, amigos, seja lá o que for, mas eu trago. Grupo pequeno que fica aquela panelinha dizendo, nós não crescemos, não mande mais ninguém, que isso acaba, tende a terminar. Tende a terminar, porque o que dá crescimento à igreja é proclamação. A falta de proclamação se torna egoísmo. Eu fico fechado em mim mesmo. E isso Deus termina. Extermina mesmo. Por isso tem que crescer, tem que multiplicar, tem que trazer gente nova. E eu tenho que curtir, está chegando gente nova, quem vai liderar o próximo? Vamos dividir ou multiplicar esse grupo? Quem vai liderar? Vai fazer eu crescer, vai estudar com o Juan, vai fazer a Flam, mas vamos melhorar isso aqui. Porque a adoração, instrução, comunhão, fé em Cristo acontece no âmbito grande, como no âmbito menor. E é por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz, não deixemos de reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos. Nós precisamos estar como igreja. Você mora em Jundiaí, não quer vir orar às 7 horas da manhã aqui na igreja? Ótimo. Monta um grupo de oração numa cafeteria qualquer de Jundiaí e diz, nós como igreja vamos nos reunir às 7 horas lá no Donuts não sei o quê. De Louveira a mesma coisa, de Valinhos a mesma coisa, se não dá para chegar aqui. Vá para um grupo pequeno.
Depois desse encontro você tem aí espalhados grupos de casais com filhos em Valinhos, Jundiaí, Louveira, aqui em Vinhedo, de casais jovens, de grupos de mulheres, de mães de crianças pequenininhas. Tem grupo para todo tipo. É só você sair e conhecer um pouco mais. Mas o que eu digo é, se queremos ser uma igreja acolhedora, precisamos ser igreja. E como igreja, nós precisamos nos reunir com o conteúdo e o formato proposto pela igreja, pela Bíblia. Que Deus abençoe ricamente. Que Ele nos faça entender verdadeiramente o que é ser igreja. E que a gente abrace isso de forma única e exclusiva como Deus quer. Vamos orar? Tem misericórdia, Senhor. E nos ajude a promovermos um ambiente de acolhimento, tanto daqueles que estão chegando, como daqueles que já estão aqui. Que eu deixe de ser uma pessoa que olhe para mim mesmo e só reclame, mas eu passe a ser uma pessoa que vou acolher, cuidar, tratar, trabalhar com o meu próximo. Por isso, Pai, é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Transforma a nossa igreja, Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus. Amém?